Queria saudar a todos com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste brevíssimo vídeo, queria aqui dissertar um pouco sobre a razão pela qual Deus não ouve as orações do profeta Ben Samuel. Na verdade, esse é um tema que de certa forma expressa uma necessidade, expressa uma tamanha urgência, dado a proeminência que esse falso profeta tem tido nos últimos dias aqui em nosso país e que muitos de nossos irmãos angolanos, muitos de nossos companheiros africanos, por ignorância bíblica, por ignorância teológica, cedem aos falsos ensinamentos do profeta Ben Samuel. A meu ver, talvez ele seja um dos profetas mais perigosos que já pisou nos solos de Angola. E nós somos chamados a condenar o erro, a condenar os falsos profetas. E nesta oportunidade apareço para dissertar um pouco sobre as principais razões pelas quais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não ouve e nem revela nada ao falso profeta Ben Samuel. O primeiro ponto é que esse homem não é um homem enviado por Deus. Ben Samuel não é um profeta verdadeiro, porque as escrituras nos apresentam que a função de um profeta bíblico, a função de um profeta verdadeiro é transmitir ao povo os oráculos de Deus. Com que objetivo? Levar o povo a se arrepender dos seus maus caminhos, levar o povo a se arrepender dos seus pecados. Não é bíblico, não é escriturístico um profeta levar o povo a desejar ser rico. Um profeta começa a revelar a vida privada das pessoas, a fazer ligações desnecessárias, ligações muito voltadas ao paganismo, muito voltadas a princípios extremamente antibíblicos, conforme ele tem feito. Uma pessoa que vive de ostentação, uma pessoa que, portanto, demonstra de maneira muito clara e muito cabal que não é um indivíduo temente a Deus. Até pessoas que não lêem a Bíblia, até pessoas que são ateus, eles sabem que Ben Samuel não é um verdadeiro profeta, porque o profeta é aquela pessoa que fala, que ensina os oráculos de Deus, que ensina a palavra de Deus ao povo. Com que objetivo? Para que o povo alcance a salvação, para que o povo conheça o único caminho que conduz à verdade e à vida, que é Cristo. Então, o que tem acontecido com esse senhor? É um senhor que tem extorquido a miséria alheia, tem, portanto, se apoderado daqueles senhores e daquelas pessoas que padecem de certas doenças, são atormentadas por espíritos malignos, pessoas que talvez não conseguem gerir bem as suas finanças, algumas que, portanto, são viciadas em bebidas alcoólicas. Essas pessoas são vulneráveis a profetas desse tipo. Pessoas que sofrem de bruxarias, sofrem de perseguições espirituais e etc. Normalmente esses falsos mestres se apoderam desse tipo de pessoa que não conhece as escrituras, que sofrem muito na vida, muitas delas talvez muito pobres, e que precisam talvez de um trabalho ou de um meio de subsistência e não vendo uma outra forma de sobreviver aqui nesta terra. Então ocorrem esses, portanto, falsos profetas que dão promessas falsas, promessas imediatistas, promessas antibíblicas e que muitas delas não se cumprem. Ou seja, eles te prometem que se você fores à denominação dele ou à igreja dele, vai ficar rico, enquanto que você torna-se mais pobre a cada dia que passa e só os bolsos deles é que enchem de dinheiro, enchem, portanto, de joias e etc. É uma falsa promessa. Ele te diz: vem na minha igreja e você vai prosperar. Mas o que nós temos constatado nos últimos dias nesses falsos mestres é que simplesmente eles prosperam. As ovelhas não prosperam, os irmãos humildes não prosperam, só eles é que prosperam, comprando carros, viagens de luxo e etc. Tudo à custa do dinheiro do pobre. Então, esse é o primeiro motivo que, portanto, eu aqui elenco
para demonstrar que Ben Samuel não é um profeta bíblico. Ben Samuel não é um profeta de Deus. Deixe de ouvir esse homem. Não perca o teu tempo precioso para ouvir o falso profeta Ben Samuel. Ele não ensina a palavra de Deus. As revelações que ele tem expressado não vêm de Deus, não vêm do Criador. São expressões, ou seja, são revelações, são visões vindas do mais profundo abismo das trevas. Ben Samuel é um servo do diabo. Ben Samuel é um indivíduo descrente e é um falso profeta. Então esse é o primeiro motivo que leva este homem a não ser ouvido nem atendido por Deus, porque ele tem um coração depravado, tem um coração mau, tem um coração orgulhoso e ganancioso. Para quem tem acompanhado os vídeos desse falso profeta, vai conseguir identificar essas marcas na vida deste falso profeta. E queria aqui destacar, portanto, o segundo motivo, a segunda razão pela qual Deus não ouve as orações, as revelações de Ben Samuel. Porque as escrituras diz que não consultarás espíritos adivinhos. Ben Samuel é um homem que tem pacto com o diabo, ou seja, ele pertence à esfera ligada com o ocultismo. Ben Samuel já foi demonstrado, para pessoas que entendem um pouco de simbologia, de espiritualidade, vão conseguir identificar no templo dele alguns elementos, alguns objetos propriamente do ocultismo, propriamente do satanismo. Então ele usa essas magias, essa bruxaria, invocação de espírito, invocações de forças ocultas, de forças do mal, com o objetivo de quê? De alcançar poder para escravizar, para aprender o povo ignorante, para aprender o povo que não conhece a Bíblia, o povo que não conhece a Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que Deus abomina a bruxaria. Deus odeia os bruxos, Deus odeia a invocação de espíritos malignos. Está escrito no livro do profeta Isaías para que não se consultassem os espíritos de adivinhação. Levítico também condena a prática de consultar espíritos adivinha com o fim de se obter poder, com o fim de se obter, portanto, força espiritual e assim por diante. Então, essa é uma das razões pelas quais também Deus não ouve as orações do profeta Ben Samuel. Ben Samuel é um homem bruxo gospel, né? Como tem se apresentado de maneira brilhante pelo mestre brasileiro Márcio Granconato, um verdadeiro pastor, a quem tem demonstrado muita verdade. Então, com esses dois motivos que eu aqui elenquei, é suficiente para levar-vos a entender que Deus não ouve as orações de Ben Samuel. Primeiramente, falso profeta, mentiroso, revela em nome do diabo, faz milagre em nome de Satanás, mas ele engana, as pessoas não dão conta dessas coisas. O outro ponto extremamente importante é que ele tem pacto com as forças ocultas, com as sociedades secretas, com o ocultismo. Como é possível alguém ligado ao ocultismo, à bruxaria, ser atendido por um Deus santo, um Deus justo? Como é possível? Então, meus amigos, deixam de ouvir esse falso profeta. Eu teria muita coisa aqui a apresentar mais sobre o porquê que Deus não ouve esse falso profeta, mas com base nesses motivos que eu aqui já apresentei, acredito ser o suficiente para um bom entendedor e para que não perca mais o tempo ouvindo esse falso mestre, ouvindo esse falso profeta. Agora, por que na verdade eu fiz esse vídeo, o porquê então desta alerta? Esse alerta serve para aquele pessoal que não tem tanto discernimento, tanta sabedoria, de tal modo que eles entendam que não adianta perder o tempo ouvir esse pessoal, não adianta perder o tempo ouvir esse falso profeta, servo do diabo, servo de Satanás. E um dos pontos que também eu queria aqui apresentar é que as escrituras mostram com muita clareza, lá no livro de João, capítulo 9, versículo 31,
Diz o texto sagrado. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Ele, a esse Deus o ouve. Na vida de Ben Samuel não existe temor a Deus, não existe reverência, não existe honra ao Criador. É um homem totalmente irreverente, homem que faz teatro com as coisas sagradas, com as coisas santas. Eu sinto muito pelos nossos irmãos angolanos e outro pessoal de outras dimensões geográficas que perdem o seu tempo, o seu dinheiro, ofertando para um ladrão da fé como Ben Samuel. Muito triste. Então, meus caríssimos companheiros, alerto aqueles cristãos, portanto, que não têm esse conhecimento, para que saibam de hoje em diante que Ben Samuel é um falso profeta, para que não venham a perder o seu tempo ouvindo este falso mestre. Não perca o tempo. Leia a Bíblia. Busca a Deus em oração. E também, portanto, apresentar aquilo que é a minha posição com base na pessoa deste senhor. Para mim é um homem descrente, um falso profeta, um ímpio, uma pessoa rebelde, um enganador, um homem que faz mercado, né? Ou seja, faz negócio com a palavra de Deus, como está lá no livro de Pedro. Ele diz que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas e eles se introduzirão encobertamente no meio do povo. Para quê? Para embaraçar e para enganar o povo ignorante. Então, meus amigos, de hoje em diante tenham conhecimento que no ponto de vista bíblico, no ponto de vista teológico, este homem não tem características de um profeta de Deus, de um profeta bíblico. O profeta bíblico prega a palavra, o profeta bíblico chama o povo ao arrependimento, a abandonar pecados. O profeta bíblico não é um empresário, o profeta bíblico não é um homem cujo objetivo dele é levar as pessoas a serem endinheiradas, não. Isso aqui é trabalho portanto, das empresas, portanto, das lojas, dos comerciantes, etc. E o cristianismo não está ligado com essa questão. É por conta de profetas como você, Ben Samuel, que o bom nome de Cristo, que o cristianismo tem sido mal falado. Hoje em dia, as pessoas que querem converter-se, as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, já não ouvem porque associam todos os pastores, portanto, os mestres de verdade, como sendo ladrões, como sendo pessoas que só querem dinheiro. É por conta de vocês, falsos profetas, gananciosos, gatunos, que a palavra de Deus, que o evangelho de Jesus Cristo tem sido difamado. Arrependam-se, falsos mestres. Arrependa-te, Ben Samuel. Deixa essa ganância. Deixa a bruxaria. Abandona o teu feitiço e volte-se para Cristo. São essas observações que quis trazer no dia de hoje, uma reflexão para que o pessoal entenda que o verdadeiro profeta é Jesus Cristo. O profeta dos profetas é Jesus Cristo. Ele é a solução de tudo, é a solução de toda doença, de todo problema da alma, de todo problema, portanto, do espírito. Só Cristo Jesus é o único e verdadeiro e supremo profeta a quem nós devemos dar ouvido. E aquilo que Cristo revelou está nas Escrituras. Ele revelou aos seus apóstolos para que eles escrevessem de tal modo que nós tenhássemos acesso às doutrinas e aos ensinamentos de Jesus. Ouçam a Cristo. Deixam de ouvir essas pessoas que lhe revelam tua namorada, teu namorado, etc. Fez aquilo, fez não sei o que. Isso aqui é brincadeira. Ninguém precisa disso. As pessoas precisam se converter. As pessoas precisam conhecer Jesus Cristo. As pessoas precisam de salvação. É tanto problema que as pessoas têm. Para começar a ver alguém no público, nas redes sociais, etc., enganar o povo com profecias de brincadeira, coisas levianas, coisas fúteis, coisas inúteis. O que o povo precisa é de Cristo Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus é o único caminho que conduz à vida eterna. Então, vamos para Cristo, ouçam Cristo. Porque sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há perdão dos pecados, sem Cristo vamos ser enganados pelos falsos mestres. O nosso país está cheio de muita doutrina errada, de muitos falsos doutores, de muita gente que está a usar os desejos mais baixos do povo que sofre para quê? Para enganar mais esse povo. Muito triste. Mas
Deus tem levantado homens de verdade, servos de verdade, para advertir o povo e levar o povo a um verdadeiro arrependimento e levar o povo a uma vida de santidade, de oração, de amor ao próximo, a uma vida, portanto, de benignidade e a uma vida de trabalho honesto, de trabalho sincero e não seguir esses caminhos de enriquecimento fácil, porque essas propostas que eles têm dado, né? Vem aqui, vou orar por ti, você vai enriquecer, vem aqui, vou orar por ti, as portas vão se abrir. São muitas mentiras. São muitas mentiras. E isso tem trazido muita preguiça no nosso povo, nossos irmãos angolanos e outros. Por quê? Porque eles se envolvem a uma seita, se envolvem a uma denominação neopentecostal e lá eles fazem muitas promessas, o homem já não quer se dedicar, não quer estudar duro, não quer procurar trabalho, porque lhe prometeram, com essa oração as portas vão se abrir. Então, não associem o bom nome de Cristo com essas besteiras, com essas vergonhices que esses falsos profetas têm feito aqui no nosso país. Isso não é cristianismo, não é. Estuda a teologia, estuda a Bíblia e verás que o que esse pessoal da denominação de Baby Samuel e outras neopentecostal não tem nada a ver com o cristianismo. É ocultismo, é bruxaria, bruxaria talvez da Nigéria ou de não sei aonde, que eles utilizam para enganar o povo, para fazer negócio, para roubar dinheiro do povo, mas não é cristianismo, não é. Queres ouvir cristianismo? Existem excelentes pregadores internacionais que pregam o verdadeiro evangelho. Temos o caso no Brasil do Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, temos o reverendo Augusto Nicodemos, o reverendo Hernando Dias Lopes. São pessoas internacionais conhecidas por muita gente, são pessoas que pregam o genuíno evangelho. Tem vários outros pregadores aí bons e que pregam a verdade. Muito obrigado por esta oportunidade, que Deus abençoe. Estamos aqui para transmitir o evangelho e mostrar a verdade ao povo. Inscreva-se no canal e estamos juntos.